Como você percebeu que cortar cabelo era uma coisa que teu coração batia mais forte, assim? Ou foi na tentativa? Puta, nem sei se vou gostar, deixa eu me aventurar. Eu vou falar pra você que, eu amava cortar cabelos, eu amava fazer cabelos. Não, eu fazia por sobrevivência. Ela é cabeleireira, empreendedora e palestrante. Ganhou visibilidade ao compartilhar as transformações de seus clientes, acompanhadas de suas histórias de vida. Tornou-se a cabeleireira mais seguida do mundo e é reconhecida por sua capacidade de transformar não apenas a aparência, mas também a vida de cada cliente, promovendo autoconfiança e empoderamento. A convidada de hoje é Gê Oliveira. Como se diferenciar hoje nas redes sociais, sendo que tem muita gente, ela é muito barulhenta, disputa de atenção? Posso ser honesta? Claro. Muito honesta contigo? Galera, antes de começar mais um incrível episódio, um recado rápido da patrocinadora desse episódio, que é a turnê da Trinca. A Trinca, compostas por mim, Flávio Augusto da Silva e Joel J, onde rodamos pelo Brasil e transformamos as principais casas de shows em sala de aula, usando entretenimento, educação, música para levar um conteúdo de qualidade e uma última apresentação inédita no dia 19 de novembro. Então, se você não conseguiu ingresso em alguma das cidades que rodamos, sua última oportunidade. E para você que já foi em algum show da Trinca, em alguma apresentação da nossa turnê, você também uma grande oportunidade, porque conteúdo novo, uma apresentação inédita, mais conteúdo, lá vai ser lançado o livro exclusivo da Trinca e todos os participantes vão receber uma cópia autografada. Então, para você adquirir o ingresso, o link está na descrição, vai acontecer dia 19 de novembro em São Paulo. Então, o recado tá dado e vamos ao nosso episódio. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E hoje eu estou extremamente animado. Vocês sabem que eu sou bem animado e não nego, mas hoje eu estou muito feliz porque eu vou entrevistar uma pessoa que eu estava animado em bater um papo com ela. Ela já chegou, ela já chega brilhando, traz uma luz, uma energia. Vocês já viram na introdução quem é a minha convidada. Então, primeiro, sem mais delongas, eu queria palmas para Gê Oliveira, palmas para ela que está aqui no Como Você Fez Isso. Obrigado, tá? Obrigada pelo convite, tô super feliz, animada. Gente, posso comentar O que você quiser, esse podcast é seu. Do que é por trás aqui, dessa salinha específica do podcast, assim, até você chegar ao local, tem um tio Patinhas na porta. Você gostou do grafite e tal? Na verdade, eu amei o tio Patinhas, porque eu acho que tem tudo a ver com o que você faz. É o vendedor, né? É quase que um slogan ali mesmo. Eu amei o tio Patinhas, meu preferido. Inclusive, eu vou tirar uma foto com o tio Patinhas. Era um dos personagens prediletos meus na infância. É mesmo? Meu pai me chamava de tio Patinhas. Que eu sempre fui aquele moleque do cofrinho. Desde que eu ganhei meu primeiro cofrinho, eu achei mó legal colocar moeda, sabe? Sempre curti muito isso. Mas o tio Patinhas não era aquele cara que era, tipo... Ele é meio pão duro, ele tem um pouquinho pão duro. Era só pra contextualizar. As más línguas dizem que eu também sou um pouco pão duro, mas são as más línguas. A Fabi brinca um pouco isso comigo. Mas eu acho que principalmente esse lance do... Eu sempre fui um cara muito poupador. Eu sempre desenvolvi essa habilidade de poupar. Eu sou até aquela pessoa que primeiro aprendi a poupar dinheiro e depois tive que aprender o que fazer com ele. Mas o tio Patinhas era um... Enfim, eu me divertia com ele, não sei porquê. Se inspirou no personagem e trouxe ele pra realidade. Sim. Entendi. Sim. Mas eu tô muito feliz de ter você aqui, viu, Gê? Obrigada. Primeiro, eu sei que você gera um conteúdo muito maravilhoso na internet, tá fazendo um barulhaço, um trabalho lindíssimo. E eu trouxe, você sabe que o nosso podcast já é convidativo a partir de um como você fez isso. E o como de hoje, Gê, que a gente vai poder explorar e que Deus nos leve, sei lá pra onde a gente vai, mas é do como encontrar um propósito na sua profissão, né? Como encontrar no seu trabalho. Cortella tem uma coisa que eu acho fenomenal, uma expressão. Ele falou assim: trabalho é fonte de vida, emprego é fonte de renda. Quando a gente encontra no nosso emprego, ou seja, aquilo que nos gera renda, o nosso trabalho, é o encontro das águas. A gente aprender a extrair vida daquilo que nos dá renda é muito legal. E quantas pessoas, por exemplo, fazem o que fazem, tipo, arrastada, e não consegue extrair energia, dá pra ver nitidamente que seu olho brilha de fazer o que você faz, né? As transformações que você faz no seu Instagram, os cortes, os antes e depois, é loucura. E eu vejo você se emociona em alguns vídeos. Então tem muito isso, então é muito bonito. Tem gente que fala assim, cara, eu não consigo ser feliz assim no meu trabalho. Então eu quero navegar por essa seara aí.
tá? Tá, perfeito. Primeiro, conta um pouquinho da tua história, né? Porque às vezes se alguém entra agora no seu Instagram, você tem quase 10 milhões de pessoas que te acompanham, né? Um trabalho muito lindo. Só que eu sei que demorou anos pra você ter o sucesso do dia pra noite. E anos e anos. Eu queria que começasse na sua história. Tá bom. O que acontece? Eu nasci e cresci em Florianópolis, Santa Catarina. Que legal, você é de Floripa. Eu sou de Floripa. Bacana. E venho como grande parte da população de uma família muito simples, né? Onde o sonho da minha mãe, Caio, não sei qual era o sonho do teu pai pra você, porque geralmente os pais, eles depositam os sonhos nas crianças. Sim. Acho que é natural, é normal isso, né? E o sonho dos meus pais, devido à realidade deles, meu pai sempre foi pedreiro a vida inteira e minha mãe faxineira a vida inteira. Então, eles não tinham carteira assinada, então o sonho deles é que eu assinasse uma carteira. E um desses sonhos é que, por exemplo, eu podia ser caixa de supermercado. A mãe falava pra mim, filha, vai entregar teu currículo no supermercado, porque tem cesta básica, vale transporte e tudo mais, né? Então, eu nunca fui uma pessoa que fui incentivada à educação no sentido estudar para ser alguém, certo? Sim. Mas sempre fui educada a ter um trabalho para sobreviver. Isso. Tá bom. Exato. É a sobrevivência como a maioria da população hoje vive. A gente ativa um modo de sobrevivência e esquece que a vida, ela foi feita para ser vivida, né? E, enfim, lá na minha adolescência, na minha infância, eu tive uma infância muito boa, sempre brinquei muito, me diverti muito, fazia meus próprios brinquedos, era uma criança que compartilhava, era uma criança de Nárnia, eu adorava, sabe, viajar. Eu fui criança e adolescente até muito tarde, até os meus 22 anos eu jogava futebol na rua, pra você ter uma noção. Então eu fui criança, enquanto hoje muitos jovens já têm seus próprios negócios, eu não sabia o que era isso, e eu talvez nem projetasse isso pra minha vida, né? Então, o sonho dela é que eu fosse caixa de supermercado, porque quando eu tive os meus primeiros empregos, eu fui fazer faxina com a minha mãe, às vezes eu tava na obra com o meu pai. E ela queria uma realidade diferente do que ela teve. Uma realidade diferente. Justo. Não que ela não se orgulhasse. Eu lembro, inclusive, que eu escrevi até num dos capítulos do livro, que tinha um dia específico de você ir vestido com a profissão dos seus pais na escola. E eu lembro de pegar a minha sandalinha Havaianas, né, que no caso era dela, uma regata e um short de lycra, que era assim que ela se vestia todos os dias, né? E aquilo pra mim era de muito orgulho. Então eu sempre tive muito orgulho dos meus pais, da construção deles, e foi assim que eu me construí, entendendo que o que sobrava pra mim era aquilo, a mediocridade, o médio, o que sobra pra você sobreviver, sabe? Só que eu sabia que eu precisava de mais. E sabe aquele fogo que tem dentro de você sabe que você pode mais, mas você não sabe o caminho que você tem que trilhar pra chegar nesse mais? Essa era eu, buscando um caminho que não sabia qual era, mas que sabia que estava ali na frente, em algum lugar. Então, eu tive a oportunidade de vir ao Rio de Janeiro. Meus pais não estão mais vivos, eu nunca contei isso pra eles, mas eu menti pra minha mãe e pro meu pai, dizendo que havia passado num curso aqui no Rio de Janeiro, numa escola de cabelos, né? E era a única oportunidade que eu tinha na minha vida, porque eu sempre fui uma aluna teoricamente indisciplinada. Quando eu queria estudar, eu estudava muito e tirava notas excelentes. Agora, na maioria das vezes, eu estava viajando em um mundo que nem eu sei qual era, né? Então eu entrei dentro daquele ônibus lá em Floripa. Que ano que era, mais ou menos? O ano era 2000 e... Tem 14 anos? A gente tá em 24? 2010. 2010. O ano era 2010. Tinha R$1.000 no meu bolso. Tinha feito umas faxinas, fui caixa de supermercado e vendi sorvete para juntar esses R$1.000, para sobrar esses R$1.000, porque na realidade eu juntei 2. Paguei um aluguel de R$250. Comprei algumas coisinhas que precisava para viagem. Separei R$50 para entrar dentro daquele ônibus, porque eu sabia que as paradas de ônibus, né, custa muito caro. Poxa, tu vai tomar um café, alguma coisa, é caro, né? Separei R$50 e consegui chegar no Rio de Janeiro com R$1.000 no bolso. 2 sacos pretos que a gente tinha, porque eu não tinha mala.
Eu nunca tinha feito uma viagem na vida, então eu não tinha mala. Entrei no ônibus com aquelas panelinhas. Minha mãe me deu panela, Caio. Eu não tinha nem fogão, ela me deu panela. Ela falou que eu ia precisar, leva. Você levou panela pra viagem? Velho. A mãe não fala assim pra tu, assim, ó, leva o guarda-chuva que vai chover. Sei. Ela falou, leva a panela que tu vai precisar. Boa. Eu não tinha fogão, mas eu tinha panela. Ela me deu umas panelas, uns negócios lá que ela tinha em casa, que a louça nova era só pra dias especiais, então eu não podia levar. Tá. Não era especial pra ela, eu saí de Floripa, né? Então, não deu. E eles falaram assim pra mim: se te faltar dinheiro, a gente não vai mandar. Você vai ter que voltar. Eu nunca pedi R$1 pra voltar. Eu passei 5 anos no Rio de Janeiro, de casa em casa, ônibus, metrô, a pé. Chegava de madrugada, passava uns perrengues na vida. Rio de Janeiro, você conhece? E tudo isso você foi até lá pra fazer um curso de... Eu não fui pra fazer o curso, Caio. Pra cortar cabelo? Eu fui... Na realidade, assim, eu falei pra ela que tinha passado nesse curso, mas o curso era pago. Quando eu cheguei lá, eu paguei a mensalidade, só que eu não sabia que eu tinha que comprar um uniforme e eu não sabia que eu tinha que comprar aquilo tudo de material. Errado você não tava, né? Ela passou pagando. Passei pagando. Errado não tava, né? Daí eu cheguei lá, quando eu cheguei lá eu vi que tinha tudo aquilo, então o dinheiro acabou. Tá bom. Quando o dinheiro acabou, próximo mês eu fiquei lá, mas eu não paguei. Inclusive, eu devo essa instituição até hoje. Eles tentaram me chamar pro time, né? Eu falei assim, olha, eu devo pra vocês. Se vocês olharem aí bem, lá no fundinho, eu tô devendo pra vocês até hoje. Eu tô inadimplente. Tô aqui, quero pagar. Tá tudo bem, quero pagar, tudo bem. né? Não, vem, vira embaixador. Eu falei, gente, isso eu não quero. Mas se vocês quiserem aceitar que eu pague aquilo que eu não... Importante, honrar seus compromissos. Foi lá, quero acertar na época... Daí aconteceu isso tudo, né? Então eu fiquei uns 5, 6 anos perambulando o Rio de Janeiro. Tentei de tudo, o curso não deu certo, porque eu não fiquei nem um mês, então não cheguei a fazer prática. E daí eu comecei a anunciar na internet que fazia produção visual de banda, né? Inclusive, esses dias eu recebi até um dos meninos que eu fiz a produção visual de banda na época. Ele fez uma música pra mim, me encontrou na internet, viu que eu tinha viralizado isso tudo. Ele, cara, você fazia a produção visual da nossa banda, você lembra e tal, não sei o quê. Fazia produção visual de banda. E quando você diz produção visual, é o que exatamente, assim? Então, eu vi assim, ó, que não era harmônico visualmente, né? Os meninos usavam uma blusa xadrez com short tactel, com ondas no short tactel e um all-star, e eles cantavam um pagode. Aí não era harmônico, daí eu olhava pra eles assim e falava, olha, eu consigo melhorar o visual de vocês. Dá pra gente fazer isso e aquilo. Então eu mandava pra eles um plano de como seria. Eles, tá bom, eu quero, faz sentido. Então eu comecei a fazer trabalho com algumas bandas. Depois ficou um pouquinho difícil, né? Porque... banda também tá lutando pra conquistar o espaço, né? Muito. E a banda não tem uma certa valorização, né? Então eles ganham muito pouco. Bandas que estão começando, então, tocam na noite e tudo mais. Então, é um sonho, né? É correndo atrás de um sonho, assim como eu também tava. Não deu certo. Anunciei que tava cortando cabelo na internet. Não cortava cabelo, mas aprendi na prática. Então, tudo na minha vida foi na prática. Acho que assim como meu pai era autodidata fazendo obras, minha mãe com tudo que ela fazia também, eu acho que isso talvez eu tenha herdado um pouco deles, o fato de me desenvolver. Então tudo eu aprendi sozinha, assim, sabe? Depois eu comecei a ensinar outras pessoas com as ferramentas que eu tinha e fui me desenvolvendo, porque eu aprendi que quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. É verdade. Né? Então, a minha maior escola foi ensinar outras pessoas. Eu sempre falo que eu cumpro a minha missão quando o meu aprendiz me supera. Então, se o aprendiz superou o mestre, aqui eu cumpri minha missão, então tá na hora de eu sair pra uma outra etapa. Como você percebeu que cortar cabelo era uma coisa que teu coração batia mais forte, assim? Ou foi na tentativa? Puta, nem sei se vou gostar, deixa eu me aventurar. Não foi uma percepção de imediato, tá? Eu não vou falar pra você que eu amava cortar cabelos, eu amava fazer cabelos. Não, eu fazia por sobrevivência. Todo mundo fala, você sempre soube que queria? Não. Eu comecei a fazer cabelos pra sobreviver. Depois de um tempo que eu vi que aquilo mexia com a autoestima das pessoas, assim como mexia também com a minha,
eu comecei a ter uma percepção diferente sobre aquilo que eu estava fazendo. Opa, tem ouro aí no que você falou, legal. Só que assim, pensa comigo. Uma pessoa que não tem nada, que tá devendo, que mal tem alimento dentro de casa, tá com a barriga vazia. Você acha que vai pensar no bem que ela tá fazendo pro próximo? Primeira necessidade básica, né? Não vai, Sim. né? Então eu só comecei a ter noção do que o que eu fazia era bom ao próximo quando eu vi as minhas contas pagas, sabe? Então o primeiro instinto foi a sobrevivência mesmo. Depois eu acabei adoecendo por conta de muito trabalho e tudo mais, né? Não comia, não me alimentava, não dormia, trabalhava de 8 da manhã até 4 da madrugada e tudo mais. E eu quase vim ao óbito. Nossa, Gui. Eu tive uma fissura no intestino e tive que usar bolsa de ileostomia por um tempo. Minha mãe usou, é um saco, né? É É horrível. um saco. Mas tu aprende a conviver com aquilo. Sim. Depois que eu fui fazer a inversão, eu tava tão apegada àquilo que eu falei assim, eu não quero, não sei se era o medo de passar por uma nova cirurgia, não sei o que era. Enfim, quando eu saí de lá, isso foi em 2019 para 2020, início de pandemia, tudo na minha vida mudou. Eu era uma pessoa extremamente estressada, tá? Eu não conseguia conduzir e liderar bem a minha equipe porque eu tinha muitas preocupações na minha cabeça, né? Quando você tem muitas preocupações, é muito difícil de você liderar com propriedade uma equipe. Então, eu até falo pra todo mundo que hoje tá meio perdido dentro do próprio negócio, que tenha paciência, né? Porque você também tem os seus problemas e você tem que ter muita paciência com você em primeiro lugar, antes de ter paciência com o outro, né? Porque senão, se você não se reconhecer enquanto pessoa física primeiro, não tem como você se reconhecer enquanto empreendedor, né? É muito difícil. Enfim, vindo do hospital, voltando do hospital, tinha uma cliente sentada na cadeira que era de uma das minhas colaboradoras. Eu olhei pra ela e falei assim, você me deixa fazer esse cabelo? Super fraca. Ela falou, deixa. Ali eu desenvolvi uma primeira técnica, um primeiro método ali e tal, né? Aí eu falei, legal. Eu gosto de fazer isso. Isso me deixa viva. É isso que faz com que eu levante da cama todos os dias. Eu não levantava por ninguém não, tá? Eu levantava pra fazer cabelo. Eu amava o que eu fazia. E primeiro, eu entendi que pra você fazer o que você faz, você tem que ser um apaixonado naquilo que você faz. Você é apaixonado por venda. Senão você não venderia. Senão você não treinaria tantas pessoas a vender. Eu tenho certeza que muitas pessoas entram no teu curso só com o intuito de ganhar dinheiro. E de repente elas se apaixonam pelo aquilo que faz. É verdade. Né? É uma consequência. Nisso eu comecei a fazer, aumentei o meu valor. Na época eu cobrava 199, aumentei para 350, vi que tinha demanda, aumentei um pouco mais e comecei a respirar. No que eu comecei a respirar, pronto, daí eu mergulhei de cabeça mesmo dentro do educacional. E ali eu entendi que não era só cabelo, né? Só que com o surgimento do quadro, eu entendi o verdadeiro propósito mesmo, né? As pessoas já contavam histórias, isso é natural dentro de salões, dentro de barbearias. Tipo, enquanto você tá cortando, é natural bater papo, falar sobre alguma coisa. Então rola meio que uma terapia enquanto um corte tá rolando. Certo. No sentido de aquela troca genuína de coisas mais íntimas entre duas pessoas. Exato. Legal. Na verdade, eu acho que em qualquer lugar Total. que você tá disposto a conversar, vai ter papo pro resto da vida. Eu lembro, o primeiro personal trainer, cara, o cara era... Puta, eu me abria e tal, eu trocava ideias, às vezes os problemas em que eu tava na vida, eu trocava ideia com ele, vira um amigo, né? Acho que principalmente um profissional que Exato. E ainda mais quando tá cortando seu cabelo, alguém que você confia, né? Às vezes é uma escolha, você simplesmente entra dentro do salão e fala, tem uma necessidade, preciso cortar o cabelo. Mas hoje, na grande maioria das vezes, é alguém que você confia, alguém que você escolhe. Sim. Ou alguém que tá dentro da mídia, tá fazendo um bom trabalho dentro da mídia. E nem sempre tem um excelente trabalho. Tem pessoas que têm trabalhos muito mais incríveis, mas você escolheu porque é uma personalidade. Normal, assim como as pessoas escolhem mentores que nem tem tanta propriedade assim, mas ele tá na mídia. Normal, eu acho que sim, todos os negócios é dessa maneira. Mas eu entendi ali, com o quadro, que eu gostava muito de ouvir histórias. Daí eu fui voltar no tempo
lá pra gay adolescente rebelde e lembrar que eu ia pra rodoviária conversar com pessoas desconhecidas pra ouvir histórias de pessoas desconhecidas. Então, na realidade, eu sempre gostei de ouvir histórias, porque ouvir histórias, Caio, era a minha maneira de fugir da minha realidade e viver a vida de outras pessoas. As pessoas que sentavam na minha cadeira me contavam sobre as viagens extraordinárias que elas haviam feito. Eu conseguia sentir o cheiro dos lugares. Eu conseguia sentir o gosto da comida que elas comiam, assim, sabe? E aquilo era muito bom. Tanto que a minha primeira viagem internacional que eu fiz, eu lembro muito bem que quando eu fui, eu cheguei assim, que eu gosto muito de história, né? Eu cheguei na frente do Coliseu. Eu comecei a chorar, eu falei assim, eu já estive aqui. Olha que louco. Que legal. Não, eu tive através de outras pessoas, entendeu? Então, ouvir a história, se você ouvir genuinamente a história de pessoas, você cria uma conexão real com ela. Eu acho que foi isso que eu fiz. Eu gosto de ouvir histórias, é meu. E isso, muita gente até fala, nossa, eu só quero cortar o cabelo, não quero ficar ouvindo a cabeleireira falando. Eu falei, então não é o meu salão que você tem que ir, né? Porque lá a gente vai conversar, lá tem olho no olho. Eu preciso entender qual é a tua expectativa em relação ao corte. Por que você tá sentando aqui pra cortar? Por que você entra dentro de um avião, se desloca até o meu estabelecimento pra passar por uma experiência, né? Porque não deixa de ser uma experiência. Dali eu encontrei o propósito, que seriam as pessoas, né? Eu gosto de pessoas. Eu anotei algumas coisas que valem ouro aqui. Primeiro, quando eu percebo a diferença que eu faço no próximo, eu ganho potência de executar aquilo que faço. Né? Quando você começou primeiro, e a segunda coisa que você falou, né? Quando você primeiro resolve as suas necessidades, você começa a ter essa percepção, que não adianta, cara. Não adianta você querer perceber a diferença que você faz no outro se tá faltando tudo na sua vida. Por isso aquela coisa, cara, corre atrás do seu dinheiro. Então você deixa claro, não é vergonha nenhuma você correr atrás do seu dinheiro. Você não tá sendo egoísta, ao contrário. Exato. Porque enquanto você não perceber resolver as suas necessidades básicas, é difícil seu radar se pegar pros outros se você não tá olhando nem pra você. Exato. Sempre gostei muito de ouvir. Isso é muito legal, porque eu tava rodando muito o seu Instagram. Eu te acompanho. E até estava, antes de conversar, você falou assim, Caio, eu sempre vendi muito bem sem vender. Assim, até na minha cabeça nem era vender. Era meio que uma competência inconsciente. Não sabia nem explicar, às vezes, se eu tava fazendo uma técnica ou não. Porque, na verdade, você faz uma coisa muito bem. Porque isso tá dentro do seu coração. Dentro do processo de vendas, a conexão com outra pessoa é um núcleo do processo comercial. O núcleo da venda chama conexão. Parece que pavimenta uma avenida entre duas pessoas. Quando não tem conexão, não tem como ter uma relação comercial. Não tem como, porque venda é vínculo. Não existe venda sem vínculo. Isso é muito boa de vínculo, porque você ouve, você se importa, você se interessa, você pergunta, como é que foi o final de semana? Aí a pessoa tá falando e você tá se conectando. Então você é muito boa de se conectar. E eu queria saber como é que foi o primeiro vídeo que você gravou. Tá. Como é que começou esse quadro, que hoje você pode dar milhões de visualizações ali, num antes e depois. É muito além do que um corte. Você faz meio que... Putz, acho que é uma sessão de autoconfiança, autoestima, de reposicionamento, de identidade. Como que começou? É que, na realidade, ele veio da extensão de um outro quadro, que era um quadro de entretenimento. A primeira vez que eu viralizei na internet foi com um quadro de entretenimento, em que a pessoa apontava para folhinhas aleatórias, né? Onde eu descrevia coisas distintas que ela não iria ver para onde ela estaria apontando, tá? Por exemplo, corta, não corta, loira, castanho iluminado. Então, às cegas, ela apontava para aquele quadrinho. Eu achava até mais arriscado do que o quadro que eu tenho hoje, ousado, tá? hein? Muito. Aquele quadro, ele viralizou muito, tá? Muito assim, sabe? Ele viralizou mundialmente. Ali eu ganhei os meus primeiros seguidores. Cheguei num certo local, um dia, um evento direcionado de profissionais, e me questionaram, você combina? Aí eu falei, como assim combina? A graça do quadro é não combinar. Ué, mas a gente combina. Eu falei, não. Sabe aquela pessoa que não entende ainda de redes sociais? Eu falei assim, da mesma maneira que eu fiz esse quadro viralizar, eu vou acabar com ele.
boba, infantil, imatura. Há 2 anos atrás eu era imatura ainda, sabe? Principalmente dentro do digital. Eu tava ali com os meus, talvez, 300 mil seguidores, nem era muito perto do que é hoje, né? Olhei pro quadro, a Dani até me disse assim, não mexe nisso, você ainda tá ganhando seguidores, não mexe nisso, deixa do jeito que tá. Calma, o que você vai fazer? Eu falei assim, olha, eu não sei como, mas Deus vai me dar um novo quadro. Que eu acredito muito em Deus, eu não tenho religião, mas eu acredito muito em Deus, tá? Aí... falei assim, não, vai acontecer. Assim como esse quadro aconteceu, o outro vai acontecer também. E daí, num dia, uma cliente sentou na cadeira. Ela tava chorando muito. E eu passei por ela. Não me orgulho disso, mas eu estava atrasada naquele dia. Porque a gente saía do salão muito tarde, assim, sabe? Tava atrasada. Eu botei a mão no ombro dela e eu falei assim, olha, me desculpa pelo atraso. Ela começou a chorar muito. Falei, me desculpa, foi o meu atraso. Ela falou assim, não, só raspa a minha cabeça. Falei, como assim, raspa a sua cabeça? Aí eu chamei ela pra um canto e tentei entender o que estava acontecendo. E ela me falou que a avó dela tinha acabado de falecer e que ela tinha descoberto o borderline, né? E eu não sabia o que era também. Muito imatura mesmo. Falta de conhecimento da minha parte. Entrei no Google rapidinho, perguntei pro Google o que era o borderline, entendi que era uma pessoa, rasamente falando, né? Era uma pessoa que tava assim, sempre na borda, é o que diz ali no Google. Obviamente, depois eu fui pesquisar mais. E que ficava sempre aquele estado de felicidade e tristeza, mas que o que mais impactava era se sentir sozinha. Então, ela não queria se sentir sozinha, tinha acabado de perder a avó. Aí eu sugeri pra ela assim, e se a gente gravar a sua história? Eu tenho uma rede extremamente acolhedora, tenho uma comunidade acolhedora. E se a gente gravar a sua história e eu postar a sua história, eu te garanto, você nunca mais vai se sentir sozinha. Mas hoje em dia eu já não garanto mais isso, tá? Só pra deixar claro. Mas naquele dia eu falei, eu te garanto que você não vai mais se sentir sozinha. E no final desse vídeo eu não vou raspar o seu cabelo. E no final desse dia eu não vou raspar o seu cabelo e ainda vou te arrancar um sorriso. Tudo isso aconteceu, postei o vídeo. Obviamente o primeiro não deu aquele monte de visualização, porque ainda estava naquele viés do outro quadro de entretenimento. Postei o vídeo, mas vieram muitas mensagens positivas. E por 2 meses, mais ou menos, eu fiquei meio que acompanhando ela, mandando mensagem e tudo mais. E ela falou que sempre que estava triste, ela ia ver aquelas mensagens. Por consequência, várias outras pessoas começaram a vir também, até que um homem chamado Diogo sentou na cadeira e falou sobre sentimentos. A internet não estava acostumada com homens falando sobre sentimentos, sobre ter se deixado na pandemia, isso ter interferido na questão da vaidade e tudo mais. Ele falou sobre isso. Eu postei esse vídeo. Ali, Caio, eu saí de 400 e poucos mil seguidores que tava. Eu fui pulando a cada 4 dias 100 mil seguidores novos. Só aquele vídeo me rendeu mais de 1 milhão de seguidores e no dia, sei lá, de dezembro lá, eu já tinha batido 1 milhão de seguidores. Ali o quadro, ele nunca mais parou. Era uma pessoa atrás da outra pedindo o quadro. Então as pessoas começaram a pedir demais o quadro. E eu não conseguia mais ter cadeiras para colocar as pessoas às cegas, porque todo mundo queria fazer aquele quadro. Aí foi onde a gente veio com a ideia de mudar esse valor do quadro também, porque era um quadro que demandava muito tempo. Eu passava horas dentro da sala com a pessoa, conversando. Tinha gente que eu levava 30 minutos, mas tinha gente que eu saía 2 horas depois conversando, ouvindo a história, parando, acolhendo, entendendo, vendo se a pessoa realmente queria passar pelo aquele quadro ou não, por que ela não queria ver o processo. Então começou a ser um quadro desejado pelas pessoas como um processo de mudança. Então eu tenho relatos de muitas pessoas que a vida delas mudaram. A depressão não existe mais. Eu tive uma cliente que ela não conseguia se olhar no espelho.
Ela se cobrava enquanto mãe, porque ela disse que tratava muito mal a filha por não conseguir se admirar. Ela não conseguia passar essa admiração para a filha, logo ela não conseguia ensinar a filha também. E ela disse que tinha se largado e tudo mais, ela não conseguia levantar da cama, não conseguia comer. E ela foi me procurar para passar por essa transformação. Um cabelo bem preto, eu deixei o cabelo dela bem curto. Tirei praticamente toda aquela cor que tinha, a imagem que ela não queria mais ver. E 1 mês e pouco depois, num dos meus lapsos de desistência do quadro, eu falei pra ela assim, cara, hoje você veio me dar uma resposta, porque hoje possivelmente seria o último dia que eu faria esse quadro. Porque daí começava a sofrer aqueles ataques, aqueles hate. Você acha psicóloga? Não sei o quê. Sabe, vários hates assim. Uhum. Antes eles eram mais leves, agora tá um pouquinho diferente e tal. Cada momento vai pra uma linha, né? E daí, ela me falou que tinha entrado num aplicativo, tinha arrumado um namorado. Entrou pra academia, mudou a alimentação dela todinha. Estava levando a filha pra teatro, entrou no teatro, a vida dela era outra, completamente diferente, e que ela não tinha mais sintomas depressivos. E a ansiedade dela estava completamente controlada e amenizada, porque naquele dia eu tinha indicado pra ela que ela devia procurar uma terapia, porque ali era só um primeiro passo, né? É como se, assim, o jeito que você se cuida revela como você está. Isso. Então, obviamente, você pode... Cara, você encaminha para um profissional, mas você sabe geralmente o jeito que a pessoa tá... E como é louco isso, né? Como um corte de cabelo muda a postura da pessoa. Assim, até... É muito louco o ser humano, né? Quando você chega, você muda o corte de cabelo, a pessoa já pega confiança, levanta o queixo. Eu não vejo que seja o corte de cabelo, tá? Mas obviamente, de um jeito mais leigo eu falando aqui, mas eu vejo como o jeito que você se enxerga. Né? E obviamente o corte de cabelo influencia do jeito que você se enxerga. Mas eu queria que você falasse isso, o jeito. Porque quando você olha pra alguém, você olha de um jeito diferente. Como é que essa pessoa quer ser vista? Você pergunta até pra ela, pra você querer entender como que você vai... Não é retratar, mas como é que você vai deixar a pessoa próxima àquilo que ela sente. Tá. Eu vejo muito isso nos seus vídeos, né? Eu queria que você falasse um pouco mais disso, desse poder da autoimagem. Eu raramente, Caio, pergunto pra ela o que ela quer e o que ela espera da imagem dela, tá? Raramente. Porque eu preciso entender muito mais o contexto do cabelo que ela carrega do que o cabelo que eu vou entregar pra ela. Tanto que esses dias eu fiz até uma cliente em que ela veio de São Paulo pra passar por uma mudança visual. E quando ela chegou e sentou na minha cadeira, eu falei, por que você quer mudar? E ela falou, porque eu vim até aqui. Eu falei, não, isso pra mim não é um motivo. Então eu sentei na frente dela e eu falei assim, me explica todos os cabelos que você já teve e fala um pouquinho sobre a sua vida. Nisso, eu entendi que ela já tinha tido todos os cabelos possíveis. E quando ela decidiu que ia sentar na minha cadeira, ela começou a deixar o cabelo crescer, porque ela tava com o cabelo muito curto, tá? Muito, muito curto mesmo. E quando ela decidiu que ia sentar na minha cadeira, ela... começou um processo interno que nem ela tinha percebido. Então, ela começou a passar pelo quadro sem nem perceber. Boa. Então, eu não tinha uma função clara ali. E a minha função foi dizer pra ela, você tá se enxergando dessa maneira? Ela, eu tô me sentindo bem. Eu falei, alguma vez você já se sentiu bem como você tá se vendo hoje? Ela falou, não. Então por que eu devo cortar o teu cabelo? Mesmo você ter vindo de São Paulo pro Rio de Janeiro. Ela, eu não sei, é só porque eu não podia desmarcar contigo, ia ser... Eu falei, não, tá tudo bem. Você volta com seu dinheiro, eu não quero seu dinheiro. Você volta com seu dinheiro, volta com seu cabelo e volta com esse reencontro também. Porque a partir de agora, você se encontrou. Então, ela começou o processo... antes mesmo de chegar na minha cadeira. Talvez eu tenha sido só uma desculpa, né? Boa. Eu fui a desculpa que ela achou pra encontrar a própria imagem. E ela tá se reconhecendo com o cabelo. Então, não me importa o resultado final. E pra grande maioria das pessoas, nem importa o resultado final. E eu tenho certeza que... Você já teve outros modelos de cabelo? Hoje você penteia o teu cabelo desse jeito, passa o gel, arruma e você se sente bem. Como é que tá, Gui? Você tá maravilhoso. Não, fala a verdade. Juro por Deus, você tá maravilhoso. Oh. Você se sente maravilhoso? Eu me sinto bem. Então pronto. Me sinto bem pra caramba. É sobre isso, entendeu? Principalmente com o meu cabelo, adoro meu cabelo. Pronto. Não tem o Adoro. que mudar quando você se olha no espelho e você se sente bem.
Eu até já pensei em mudar o cabelo, mas chega lá e fala, não, eu gosto tanto. É só pra mudar pra falar que mudei, eu achei alguma coisa. Não, exato. No máximo, às vezes eu bato um pouquinho mais a lateral, mas eu gosto do meu cabelo. Você se sente bem. Me sinto bem. Eu não sei se eu poderia descobrir um bem melhor. Sabe aquela coisa, quando a gente tá bem, mas a gente descobre que tem um bem que eu nem sei que existo? Tá. Sabe? Existe esse ponto também. Mas quando você é um cara esclarecido, você é um cara que se desenvolveu, tem autoconhecimento, né? Se desenvolve outras pessoas. Imagina que, mesmo você mudando o visual, visualmente pode ser bom. Daqui a 15 dias, cara, teu cabelo vai crescer, a tua barba vai crescer. Não vai ser o cabelo que vai mudar aquilo que tem dentro de você ou como você se vê no espelho. É verdade. Entendeu? É muito maior do que isso. Então, o que a gente faz ali antes da puxada de capa, tanto que eu pergunto pra ela, quem é que você espera encontrar depois que eu puxar essa capa? E eu não tô falando de cabelo. Eu não tô, em nenhum momento, nunca eu falei de cabelo. Tanto que eu falo pras pessoas que eu não tinha o dom. Eu desenvolvi. Então, o cabelo foi a desculpa que eu achei pra me conectar com elas. Elas me ensinaram a me tornar ser humano melhor. Eu tenho certeza que você desenvolvendo outras pessoas hoje, você não se torna um ser humano melhor? E aqui que eu ia te perguntar, empatia. Você tem uma capacidade de conexão muito grande. Por exemplo, primeira vez que eu tô encontrando você presencialmente, a gente só te conhecia de maneira online. Você é aquela pessoa, em 2 minutos eu já tô à vontade com você. Não tem, gente? Vocês trabalham com ela, ela não tem essa capacidade de, em 2 minutos, parece que tá bem, que amiga. Não tem, time, essa capacidade de gerar esse rapport, essa conexão? Em 1 minuto falando com ela, dá uma improtizada, né? Que é essa capacidade de conexão. O que você percebe, por exemplo, empatia? Dá pra aprender? Você consegue ensinar alguém a ser empático? Qual que é a tua visão disso, essa conexão? Quais são as suas maiores ferramentas de se conectar? Uma você já deu, assim. Eu gosto de ouvir as pessoas. Isso já deu ouro aqui no nosso papo. Você ouve mesmo. Né? Então, a segunda coisa é esse olhar. Você olha pra mim, você tá olhando pra mim mesmo. Então, quantas pessoas estão conversando com alguém e você vê que ela não tá lá? Ela tá com outra coisa. O que você acha sobre essa empatia, conexão? Que você é muito forte nisso. Aprender sobre empatia, eu vou te falar algo... Posso ser honesta? Claro. Muito honesta contigo? Eu nem sempre fui empática. Tá bom. Porque, como eu disse, é difícil você ser empático quando a tua vida tá de cabeça pra baixo. É difícil você ser empático quando você entra dentro de um trem, de um ônibus, passa por um metrô, vai a pé, perde tudo aquilo e às vezes não tem nem dinheiro pra comer no final do dia. É muito difícil ser empático. Não é impossível, mas é difícil. A empatia é uma construção diária, tá? Alguns nascem com ela, outros desenvolvem ela. É você fingir ser alguém todos os dias até se tornar. Uau. Né? E isso não é ruim. Isso é muito bom, te torna um ser humano melhor. Eu nem sempre fui empática, eu nem sempre fui uma boa líder, eu nem sempre fui uma boa funcionária, uma boa ouvinte. Não, vou te falar que ouvinte eu sempre gostei de ouvir mesmo. Sempre, isso aí eu sempre gostei mesmo, sabe? Tá. Isso aí eu sempre gostei. Agora, a empatia, ela é uma construção, tá? Nunca fiz o mal pras pessoas, nunca... Nossa, que pessoa maldosa. Mas de olhar empaticamente, sem julgamento... Eu treino isso todos os dias. Por que o Caio faz isso? Por que o Caio trabalha com vendas? Por que tem pessoas que não querem evoluir, mesmo tendo potencial? Por que aquilo pra ela é o suficiente? Porque se existissem várias pessoas como você, você não seria você. Exato. Ponto. Então, é um treinamento diário, né? Então, sim, você pode treinar empatia? Pode. Mas não é algo que seja fácil, porque você se desprende de quem você é para se tornar alguém que as pessoas gostariam que você fosse em primeiro lugar e depois você tem a percepção de que aquilo também te faz bem, né? Porque é conveniente para todas as pessoas que você seja empático e nem sempre você pode ser, né? Dentro de vendas, você não tem que ter uma certa agressividade para vender? Sim. E dá pra ser empático todo momento dentro das vendas? Sim, também, mas você aprendeu, é uma técnica, né? Ai, me explica.
Eu acho que a agressividade no ponto de você ser proativo. Certo, não agressividade. Sim, não. mas assim, você ser proativo. Sabe aquela coisa? Você consegue buscar os seus interesses preservando o interesse do cara que tá do outro lado. Legal. Eu acho que esse é o ponto comum do vendedor campeão, assim. O que ele tá interessado? Em fazer diferença na vida do outro, então é vender. Mas ele também se importa com o interesse do outro, porque muito mais que fazer uma venda, é fazer várias vendas. Então esse gerenciamento de expectativa tá sempre no radar do vendedor. Porque um vendedor que só tá focado na primeira venda, ele é um vendedor ruim, ele é fraco. Ele é um vendedor que vai ter uma vida curta. Que ele vai ter o desgaste dos relacionamentos que ele faz. Agora, quando o vendedor ele pensa... a mágica tá na segunda, na terceira, na quarta. A mágica tá na segunda vez que a pessoa senta na minha cadeira. Na quarta, na quinta, na 10ª vez que ela senta na minha segunda cadeira. Isso é o jogo de verdade mesmo. Então, aí você precisa ser empático. Aí você precisa colocar a necessidade das pessoas na mesa. Então, cara, o que vai fazer diferença pra você? Como é que eu posso te servir? Pô, o cara precisa disso, disso, disso. Legal, tenho isso, isso, isso. Legal, dá match. Ou, cara, esse cara não tá pronto pra comprar o que eu tenho. Eu queria muito vender pra ele, mas ele não tá pronto. Então, acho que essa empatia que faz... A linha é muito tênue, sabe? Do vendedor e da empurroterapia. Forçar alguém a fazer algo que nem pode ou precisa. Quantos vendedores... Eu falo que nem é um vendedor, é um cara que faz a empurroterapia, né? Quantas pessoas vendem algo pra alguém que ela nem quer, nem precisa e nem poderia naquele momento. Mas ele usou a técnica pro mal. Né? Ou seja, não se importando com o cliente final. Então, só que isso é uma coisa que você falou. Isso aqui você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo a se interessar, a se importar. Mas o que você falou é fundamental. E por isso que você faz o que você faz. Exato. Né? É. Por isso que você é o Caio. Por isso que você é um escritor. Por isso que você é um mentor de pessoas. Não um mentor de vendas, você é um mentor de pessoas. Pessoas com propósitos de mudar não só as vidas delas, mas também de outras pessoas, né? Então, na realidade, a gente se treina todos os dias para ser pessoas melhores. Lá no Rio de Janeiro, assim que você chega na rodoviária, as pessoas que chegam na rodoviária, eu passo pela rodoviária, tem umas pichações e tá escrito: gentileza gera gentileza. Adoro isso. Essa foi a primeira coisa que eu vi. Eu me apeguei àquilo. Você precisa se apegar a alguma coisa. Talvez a pergunta hoje é: ao que você tá se apegando? Né? Você tá se apegando às lamentações da sua vida, às pessoas dizendo que você não vai chegar em lugar nenhum, dizendo pra você desistir, dizendo que você é incapaz, ou você tá se apegando a pessoas que te impulsionam, a pessoas que querem te ver bem, a pessoas que reconhecem os seus as suas qualidades. Defeito, Caio, todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Mas a gente vai se apegar aos nossos defeitos ou a gente vai tentar mudar isso, né? Essa que é a diferença de quem quer fazer diferença e de quem tá reclamando da diferença que os outros estão fazendo na vida de outras pessoas. Aí quando você fala de diferença, como que um profissional hoje, que você representa uma grande categoria, você representa muita gente. Não só as pessoas que trabalham cortando cabelo, mas obviamente é uma indústria que mais pulsa dentro de você, a indústria da beleza em si, mas representa uma categoria muito grande, né? Ou a pessoa que começou como autônoma ali, como que eu me destaco e como eu uso as redes sociais para me diferenciar. E obviamente você tem propriedade de causa, alguém que tem 10 milhões de pessoas que te acompanham só no seu Instagram. Como se diferenciar hoje nas redes sociais, sendo que tem muita gente, ela é muito barulhenta, disputa de atenção? Como que as pessoas conseguem se diferenciar por meio do seu trabalho? Tá. Seja ela qual for, seja uma manicure, seja um dentista, seja um arquiteta ali que quer se diferenciar na multidão, meio que quer a internet para olhem pra mim, né? Tô aqui, porque passa assim numa uma vitrine, é uma avenida que passa milhões e milhões e milhões de pessoas. Só que as pessoas, às vezes, não conseguem ter um bom terreno nessa avenida. Tá lá no fundinho, no cantinho, passa 10 pessoas na frente só. E você construiu uma baita de uma loja, entre aspas, nessa avenida. Passam 10 milhões de espectadores ali. Como se diferenciar? Eu sei que talvez, quando você começou, você não tinha a menor ideia. Mas agora você olha pra trás. Assim, aqui, tem ouro aqui. Qual que é o ouro, Gui? Então, assim, eu acho que a gente tem algumas premissas, né? O porquê que você quer. Por que você quer ser visto por outras pessoas. Segundo, o que você tem a oferecer.
Porque não adianta ser visto por milhares de pessoas e você não ter nada para oferecer. Até porque as redes sociais, elas funcionam como um portfólio. É como se você abrisse um cardápio cheio de opções, onde o que chama mais atenção é onde a gente vai ficar. Então, imagina que você tem um produto hoje na tua empresa ou na tua vida e você quer viralizar ele dentro das redes sociais, tá? O que você tem para oferecer? Imagina que eu sou uma produtora de conteúdos em que eu viralizei somente um vídeo e esse vídeo gerou a oportunidade das pessoas entrarem lá e me conhecerem. Aí entram lá para me conhecer e não tem absolutamente nada daquilo que eu viralizei. As pessoas não vão ficar. É só um vídeo viral, certo? Então, quando eu viralizei, o meu portfólio, ele estava completo. Eu fiz milhares de vezes a mesma coisa, até que um viralizou. Então, eu não desisti e mantive constância. Tudo que a maioria das pessoas hoje não querem fazer. Elas não têm constância, elas desistem na metade do caminho e nem elas confiam no próprio produto. Quantos vídeos você gravou até o primeiro I? Assim, mais ou menos, chute. Bom, eu já vinha do educacional milhares de vezes, já tinha feito vários do outro, mas daquele que viralizou mesmo, já tinha pelo menos uns 15 ali dentro, só daquele que viralizou. Sim. E depois dos outros pra manter. O problema não é viralizar, Caio, é se manter. Viralizar é fácil. Você já estava gerando conteúdo, até chegar naquele formato já foi uma porrada de vídeo. Aí dentro daquele formato já fez uma cacetada, aí deu certo. Exato. Entendi. Ó, as redes sociais hoje elas são fáceis de acesso, né? Qualquer um pode viralizar dentro da rede social hoje. Essa informação possivelmente você tem. Ó, a televisão ela levou 38 anos para ter uma audiência de 10 milhões de pessoas, né? Rádio levou 13 anos para ter essa mesma audiência. O Instagram, 1 ano e meio. Em um vídeo, um único vídeo, eu tenho 90 milhões de visualizações. Tá, mas serve de quê se você não tem um produto para oferecer? Serve de quê você viralizar um vídeo e todo dia ter que produzir milhares de conteúdos diferentes? Isso gera um desgaste emocional e físico muito grande. Então, para que você quer viralizar? É por causa de um produto? É porque você quer só ficar conhecido? Né? Porque a fama também tem as suas consequências, certo? Ela cobra um preço. Muito alto, inclusive. Então, eu acho que você tem que entender o propósito do porquê que você quer viralizar dentro das redes, porque é fácil. Posso te ensinar várias maneiras de viralizar dentro da rede. Reter a atenção do público é fácil, tá? Por incrível que pareça, isso é fácil. Existe uma lógica dentro desse caos. Com certeza. E... Só que tem que ter intencionalidade. Tem que ter intencionalidade. No início, a minha intenção era só colocar cliente na minha cadeira, porque... Antes disso, eu não tinha cliente na cadeira, estava falida, não tinha dinheiro para nada. Então, a minha intenção era atrair clientes. Atrair, o que eu faço com isso? Como eu vou propagar ainda mais? E outra, tem uma faca de 2 gumes ali, né? Porque se você criar um personagem, mantenha esse personagem até o fim, né? Porque é difícil. Qualquer coisa que você saia desse personagem, tudo que você fez pode escorrer por água abaixo. Então... O ponto das redes sociais é o porquê que você quer, principalmente, essas viralizações e tenha um produto adequado para oferecer, assim, sabe? Mas você me fez uma outra pergunta que eu ia levar para outro caminho e não era isso. Eu perguntei... Primeiro você revelou assim, constância, já colocou o primeiro fato aqui, que eu gosto desse tijolinho, entendeu? Acho que eu gosto quando a pessoa traz constância, porque senão as pessoas ficam buscando a bala de prata, o conteúdo tal, o vídeo que vai mudar tudo. Eu acho que quando você deposita na consistência do todo dia, naturalmente a constância te treina. Ela te mostra, ela vai mais pra cá, você vai entendendo o engajamento, você vai entendendo, puta, que legal, tive um feedback bacana. A pessoa fala, pô, nossa, eu gostei, conteúdo legal. Você, as pessoas querem mais disso, que legal. Mas, obviamente, não tenha só engajamento com uma métrica. Tenha, por exemplo, intencionalidade. Esse é meu nicho, esse é meu setor. Eu sei que se eu dançar aqui, talvez eu tenha mais curtidas. Mas vai fugir do meu mercado endereçável, vai fugir do meu público-alvo, vai fugir da minha mensagem. Exato. Né? Então, se atrair um monte de vegano pra churrascaria, vai dar errado. Então, é exatamente isso mesmo. Esse é o caminho, né? Por exemplo, você atrai pessoas que se identificam com você, né?
Ali as pessoas se identificam com outras pessoas também, não é só com a gay, é com a história de várias pessoas. Então, o Instagram é a minha base mais sólida? Não, hoje o Instagram não é a minha base mais sólida, ele é o meio. Eu entendi que o Instagram, as redes sociais de modo geral, ele é o meio que me conectou com pessoas como você, como Rafa, como Alexandra, o meio em que me faz evoluir a ponto de eu querer mais do que aquilo que eu tinha enquanto base na minha infância. Você não precisa ir até o final da sua vida num modo de sobrevivência, né? Eu entendi que a partir daquilo ali, daquela ferramenta, eu podia e queria e gostaria cada vez mais de alcançar outros lugares, né? Assim, alcançando outros lugares, você também ajuda outras pessoas, né? Porque não deixa de ser. É uma troca o tempo inteiro. Então, o ponto principal é o porquê que você quer. Viralizar é fácil. Você quer que eu te ensine a viralizar? Te ensina, é ali, né? Te ensina a viralizar. Não é esse o ponto. Isso ali tá falando mais sobre ego, Caio. É verdade. Viralização, métrica, números, fala sobre ego. E ego não te leva a lugar nenhum. Não tem como, sabe? Eu não te levo a lugar nenhum. Vou dar um cavalinho de pau aqui. Tá. Porque dentro das redes sociais é importante você saber se vender. E você trabalha com imagem. Então, obviamente, muita gente que eu vi aquela transformação, uau, a pessoa sai muito mais magnética. E eu queria a tua visão para enxergar estilo. Por exemplo, estilo ajuda a vender. Como é que é um posicionamento que ajuda eu me destacar mais? Tem esse, às vezes eu fico pensando, sabe? Por exemplo, eu sou um cara que, obviamente, sempre tô com a atenção de estar apresentável. Eu sempre vim, por exemplo, eu fui recrutado para ser mentor, eu tinha 19 anos de idade. Eu fui treinado em treinamento de vendas, se vista para o sucesso. Sabe? Você tem que estar vestido para o sucesso. Ah, mas eu não quero... Cara, não importa o que você acha. Importa que isso é uma lei, né? Vestimenta é uma ferramenta de agrupamento social. Né? Então, mas eu queria, como você trabalha com imagem, eu queria a tua visão de como que você enxerga isso, o jeito que você se mostra, o jeito que você usa o cabelo. Você já arrumou o cabelo e falou, nossa, que legal, o cabelo dela fica assim. Então, porque tudo é uma comunicação não verbal. E tem muito essa comunicação não verbal na internet. Existe a comunicação verbal, as nossas palavras, mas existe o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de nos apresentar, de pentear o cabelo. Sei lá, será que meu cabelo, ele representa algo que eu nem sei? Será que meu cabelo representa criatividade ou representa um cara mais, sabe, um cara mais certinho? Às vezes eu nem sei o que representa o meu cabelo, mas existe isso? Tem? Existe isso muito dentro do visagismo. Você entra muito dentro do visagismo, da coloração pessoal, que não é muito o que eu faço. Sim. Né? O que eu faço mais é conhecer o contexto da história das pessoas, porque eu vou te dar um exemplo prático aqui, que todo mundo conhece. Você sabe quem é a Lady Gaga? Sei. Perfeito. A Lady Gaga, teoricamente, ela não combina com aquele cabelo, certo? Ela tem uma pele clara, cabelo branco, né? E um visual que logo chama atenção. Então, harmonicamente, ela não combina com aquele cabelo. Agora me responde se a Lady Gaga seria a Lady Gaga sem aquele cabelo. Ela é marcante por causa do cabelo, ela até muda. Pronto, né? Sim. Quando a gente viu ela naquele filme lá, o Nasce uma Estrela, acho que é esse o filme. Sim. Ninguém reconheceu a Lady Gaga. A gente viu um personagem e não ela. E teoricamente é mais cabelo ela. Mais castanho, mais comum, assim. E teoricamente ela é mais ela, aquele cabelo, do que o cabelo ficcional ali dela, né? Então o visagismo ali diria para ela que ela não combina com aquele cabelo. Eu já sou a pessoa que eu falo assim: você está se sentindo bem com a sua imagem? Você gosta do que você vê? Uhum. Imagina você falar pra uma pessoa assim, ó, de cabelo ondulado: olha, acho que esse cabelo não combina com você, acho que você deveria alisar. Você tem noção do quanto você ofenderia? Eu, teoricamente, minha aparência, tá? Eu sou uma pessoa que eu me visto com um blazer oversize, uma calça listrada, eu tenho os braços todos tatuados, eu tenho piercing aos 37 anos. E teve pessoas que já falaram assim: por que você não tira as suas tatuagens? Eu brinquei ainda, comecei a esfregar assim num vídeo as tatuagens. Opa, não sai. Teoricamente, a minha imagem ofenderia muitas pessoas, tá?
Muitas pessoas. Não sei por quê. As pessoas não se ofendem tanto com a minha imagem, porque elas passaram a olhar a gay enquanto pessoa, não a gay enquanto imagem. Por quê? Você vai mudar ao longo da tua vida o teu estilo de vestir, a tua maneira de pensar. Você vai envelhecer, Caio. As coisas nem sempre vão estar como você tá vendo hoje. Hoje você se olha no espelho, ai, tá tudo direitinho, tá tudo aqui. Vai mudar, entendeu? Então, quando a gente fala dessa composição visual, ela pode também ser agressora, né? Porque se você fala pra pessoa assim, olha só, por exemplo, eu vou palestrar pra barbearia. Eu vou com uma blusa da NFL, uma bota toda larga, toda over e tal. Vou palestrar pra um grupo de empresários. Eu coloco um terninho, uma calça mais slim, uma coisa mais comportada. Porque eu sei os ambientes que eu estou entrando e a primeira impressão que eu quero passar. Depois que as pessoas me conhecem, vão me ver com talvez uma calça toda rasgada, uma coisa diferente, descontraída e tudo mais. Mas, obviamente, a primeira imagem, ela cria um impacto. Mas não é quem a pessoa, de fato, é. Tá? Então, muitas pessoas hoje estão vestindo ternos caríssimos e maltratando outras pessoas. Verdade. Entrando em carros milionários e maltratando o cara que tá entregando a chave pra ele. Desculpa. Você é ser humano, cara. O que te torna melhor do que o outro? Entendeu? Total. Esse que é o ponto. Então, o visual em si, ele impacta no primeiro momento. Você gosta de se vestir assim? Massa. Vista-se assim. Você quer se vestir diferente? Vista-se também. O importante é como você tá se olhando no espelho e se enxergando de verdade, assim, sabe? Eu penso dessa maneira, tá? E muitas pessoas vão dizer que não, que o que eu tô falando não tem nada a ver, que não é isso, que não é essa linha, que tem que construir uma imagem visual. Se você for palestrar, tem que palestrar de terno, gravata e tudo mais. Eu vi uma palestra do Flávio, por exemplo, né? Pô, ele tava tranquilaço, assim, cara. Camiseta florida na última. E me desculpa, assim, ó, porque assim, ó, eu tô nem aí pro cara tava vestindo. Eu fiquei vidrada do início ao fim, e eu ri, eu me concentrei, eu falei, cara, que é isso? Cara, que loucura, é muito conhecimento dentro de uma cabeça só. Você fica vidrado. Eu acho que mais importante que o visual é o intelecto das pessoas. O quanto você pode agregar na vida de alguém. Uma coisa, né? Quando você se veste primeiro pra você, e aí quando você se veste pra você, cara, eu tô bem. Vai dar muito melhor do que você se vestir para alguém e você já chega murcho, já chega, puta, quem eu sou? Já chega ombro caído, já fica até mais tímido, até mais recolhido, não tem coragem de emitir sua opinião, se sente deslocado. Então eu também concordo. Tu é um cara que tem autoestima? Sim, sempre tive bastante. Sempre teve. Nunca em nenhum momento da tua vida deu Cara, hoje eu não tô me sentindo tão bem assim. Eu tenho meus dias ruins, né? Eu acho que tem meus dias cocô, como todo mundo. Né, mas meu dia cocô, né? Dia cocô é ótimo. Linguajar adulta. É como eu sou adulto, né? Meu dia cocô. Mas eu, por essência, sempre fui um cara muito autoconfiante. Muito, mas muito lá na tampa. Mas isso foi um treino? Cara, eu acho que foi uma das poucas sementes que, assim, esse eu tenho certeza, minha mãe. Minha mãe colocou essa semente dentro de mim. Eu lembro ela pegando pra mim. O que ela falava pra você? Ela falava assim, não deixa ninguém tocar na tua esperança. Aí eu falava assim, por que, mãe? Se você perder tudo que você tem, mas tem esperança, você tem tudo. Se você tiver tudo e perder ela, você não tem mais nada. Então, por ter essa esperança, você é monstro, você pode fazer tal. Então, minha mãe sempre plantou muito da confiança, entendeu? E ela era uma pessoa confiante? Eu obviamente, minha mãe, ela faleceu em 2019. Mas eu sempre tenho essa imagem da minha mãe, daquela mulher potente, sabe? Com firmeza nas decisões, opinião forte. Sabe, esse jeito mais energético de eu falar é da Dona Mary. Minha mãe, total. Esse meu jeito energético de falar, modelei da minha mãe. Minha mãe sempre, quando ia vender... Você tem que falar a minha mãe, quando ela ia vender uma ideia pra mim, um plano, ia dar uma bronca em mim, era motivadora as broncas da minha mãe, entendeu? Dá um exemplo aí. Cara... Minha mãe, por exemplo, boletim. Chegava boletim, só nota ruim. Aí minha mãe falou assim, Caio, a mãe não tá exigindo que você tire 10.
Eu quero só se acostumar com uma coisa. Senta, moleque, eu sentava. Eu quero que sente pra rachar. Entra, racha e faz as pazes com as consequências. Não tô pedindo pra você tirar 10, mas eu quero que você entre e dá tudo de você. Entra com os 2 pés. Posso contar com isso, filho? Então ela falava uma linguagem que eu entendia. Falava desse jeito, eu era moleque, 12 anos, entra pra rachar, entra com os 2 pés. Minha mãe nem sabia desse recurso, mas quando você fala a linguagem que a tua audiência sabe ouvir, o nível de conexão é muito maior. Aí eu falava assim, nossa, verdade, mãe, a próxima prova eu vou entrar e vou rachar. Isso aí, meu filho. E depois, vamos ver que nota sai. Aí eu vinha tirava um 7,5. Eu sempre fui ruim na escola, entendeu? Pio, rachou, é isso, entendeu? Imagina se você faz 10 vezes mais. Então ela me deu algumas sementes de confiança. E daí você como pai? Eu passo isso pro meu filho. Da mesma maneira que ela fazia? Igual, eu sempre, por exemplo, uma semente que eu quero instalar dentro dos meus filhos é confia em você. Por quê? Eu não vou estar aqui pra sempre pra te lembrar. Olha que legal isso que você tá falando, olha só. A tua mãe passou isso pra você e você passa isso pros seus filhos. Beleza. Ótimo, né? Aí o que tu vai dizer? Agora é um conselho, tá? Aham. Se é que eu posso pedir um conselho? Claro. Ótimo. Vai que, né? Eu não tive isso. Tá? Eu não cresci. Eu tirava nota baixa, eu ficava de castigo. Tá? Uhum. Não tem essa. Fica de castigo. Só que não tinha uma pessoa incentivando, falando assim, ó, vem cá, muda isso aqui, você vai estudar isso aqui, que você vai melhorar isso aqui, tal. Beleza, eu cresci. Eu até escrevi no livro um capítulo chamado Autodestrutiva, né? Uhum. Eu queria me destruir. Essa que é a grande realidade. Uma adolescente extremamente rebelde. Mais uma vez, sem direcionamento. Hoje a gente vê os jovens assim, crianças e jovens, né? Primeiro, sem a base. Segundo, na adolescência, sem o direcionamento, então vem a rebeldia. Uhum. Por sua consequência, a saída da adolescência para a fase adulta, ela é conturbada. Total. E muitos se perdem aí, né? Então, para uma... Não vou dizer uma criança, né? Possivelmente uma criança não vai assistir o podcast, mas um adolescente, ou às vezes até um adulto mesmo, né? Que queira resgatar seu adolescente, sua criança, que tá passando por isso agora. O que você diria? Porque assim como eu não tive esse direcionamento, quantos outros não têm? Porque você teve, né? Você teve a base. Uhum. Eu acho que o que eu também aprendi muito forte, assim, a gente não tem controle das coisas que aconteceram com a gente. Só que a gente tem controle do significado que a gente dá. Quando a gente passa a ter controle dos significados que a gente dá, por exemplo, por que eu replico isso que minha mãe fez? Eu não replico porque minha mãe fez comigo. Porque tem coisas que minha mãe fez comigo, eu não quero replicar com meus filhos. Então minha mãe também me ensinou o que eu não devo fazer. Por exemplo, eu fui um moleque que apanhei muito. Eu apanhei mesmo, onde minha mãe dá umas porradas mesmo. Se tivesse internet, minha mãe era cancelada, né, dona Meire? Ela sabe agora, tá no céu, ixi. Só que eu fui o primeiro filho dela. Então eu signifiquei. Minha mãe, depois eu tive 2 irmãs, minha mãe não encostou o dedo nas minhas irmãs. Veio 10 anos depois, minha mãe me teve muito cedo. Então minha mãe aprendeu a ser... Eu lembro quando eu perguntei uma vez, eu perguntei pra minha mãe, mãe, por que você nunca bateu nas minhas irmãs? Ela falou assim, porque eu aprendi com você e eu errei. Aí eu falei assim, pô, que legal, mas que chato, né, pô? Eu também não era fácil. Mas também minha mãe me ensinou do que eu não devo fazer com meus filhos. Então tem muita coisa que meu pai fez comigo, acho maneiríssimo. Tem aquelas lembranças, nossa, que lembrança legal essa do meu pai, cara. Então eu vou fazer com meu filho, porque eu sei a marca que deixou boa em mim. Mas também sei coisas que fez que eu não vou fazer. Então eu acho que, qual que é o poder que eu tenho? De dar bons significados. Independentemente se o acontecimento é bom ou ruim, se eu souber dar bons significados, eu vou ter paz, eu vou ter cura, meu coração não vai estar sangrando para qualquer coisa que acontece. Então, eu acho que eu tenho isso muito claro para mim. Porque eu acho que em qualquer tipo de acontecimento na nossa vida, os primeiros 5 segundos depois que aquilo acontece, pra mim, é a tua maturidade com os significados que você dá. Falam, né, que tem estudo dessa janela de 5 segundos. Quando acontece alguma coisa, como que você responde nos primeiros 5 segundos? Diz muito sobre a sua musculatura de significado. Por exemplo, caiu uma bucha, pau, alguma coisa. Os primeiros 5 segundos, a pessoa fala assim, calma, tá tudo bem, vamos entender. Às vezes não é tão grave assim, vamos entender. E tem gente que os primeiros 5 segundos é uma catástrofe, sempre precisa de um terceiro intercessor que coloca a pessoa no lugar. Então, sozinha ela não conseguiria dar o significado correto. Então, acho que eu vejo que isso é um superpoder.
Eu acho que o maior conselho pra dar a todo mundo é atenção aos significados que você dá. Porque tem gente que tá presas, não em situações que aconteceram, em significados que deram. Certo. Sabe? Uhum. Às vezes aconteceu coisa na infância, tem muita gente... Mágoa, trauma, né? Cara, tem muita gente que tem tanta sombra na infância, cara, que só de você lembrar das circunstâncias tem pessoa que fica arrepiada. Se dá um arrepio é porque ainda eu preciso dar um bom significado pra aquilo. Eu ainda não dei, por isso prefiro não lembrar. E perdão tem tudo a ver com o contrário, é lembrar sem sentir dor. Quando você lembra sem sentir dor, significa que aquela ferida não é que não tem uma marca, vai ter sempre aquela cicatriz. Mas você já deu bom significado, ela já não tá mais inflamada. Ela já não tá infeccionada. Eu acho que toda circunstância eu não tenho nenhuma circunstância na minha vida que eu olho pra trás e... Nossa, eu quero fugir, não consigo nem ver. Vejo meus demônios nessa... Não. Eu acho que tudo é uma coisa que eu me orgulho muito. Não significa que eu não tive minhas sombras pra trás, mas é que eu aprendi a dar bons significados com tudo aquilo que aconteceu. Eu acho isso um poder enorme. De sanidade mental, assim, sabe? Parece que as pessoas, elas ficam mais projetando ali no passado do que você tá vendo ali na frente, né? No Total, futuro. Porque agora mesmo, o agora ninguém vive, né? Até porque o agora exato, ele já virou um passado e o que a gente vai projetar é o que realmente é válido. E tem muita gente até que fala assim, ai... Mas daí você tá olhando pra uma coisa que nem aconteceu. Mas você vive pra o que vai acontecer. E não para o que está acontecendo exatamente agora, né? Então, isso é uma das coisas que eu ouço que mais me angustia na realidade. Ah, mas tu não sabe nem se vai estar vivo amanhã, então vive o agora. Seja bom agora, mas se projete ao futuro, porque o futuro, ele é esse segundo seguinte na realidade, Sim. né? E eu acho que é basicamente isso aí, né? Você... vive preso dentro do passado. Eu vivi presa dentro do passado por muito tempo, dentro de traumas, ansiedades e tudo mais, né? Eu acho que é o que a gente tem passado muito também, né? E é o que eu sinto com muita gente que senta na minha cadeira hoje também. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito, uma vez eu perguntei pra minha mãe o significado do meu nome, né? Né? Eu falei, mãe, por que eu chamo Caio, né? Porque o meu nome é um verbo. Eu, Caio. Né? Adorei. O meu nome é um verbo. Não é Caio, né? E nunca, não tinha tanto Caio na minha época. Sabe, lista, chamada de escola? Eu conheci poucos Caios da minha idade. Você conhece muitos Caios? Não. Porque a gente tem a mesma idade. Entendeu? Então tem às vezes nomes que dão umas bombadas a mais, né? Eu acho que, por exemplo, Theo, o nome do meu filho. Eu conheço um monte de garoto com a idade de Theo, porque deu uma bombada esse nome e tal, tem coisa de idade, né? Aí eu perguntei pra minha mãe, por que Caio? E a minha mãe falou assim, eu adorei o significado quando eu vi. Alegre, contente e feliz. Eu não sei, nem entendo essas coisas, se o nome reflete. Eu acredito que não. Ou se você acredita que sim, te faz bem, acredita nisso. Vamos procurar outros Caios pra saber? O nome te influencia. Eu acredito que não, mas eu tá trazendo muito mais pra essência da coisa. Eu sou um cara contente, eu sou um cara, por essência, eu sou alegre. E isso me ajudou muito. E uma vez eu vi uma frase do meu avô. Ele falou assim, meu filho, risada é igual geleia. Eu falei assim, como assim, vô? Combina com tudo, dá gosto e alguma circunstância na vida ajuda a descer. Aí eu falei, nossa, risada é igual geleia, cara. Então eu sou um cara que eu tenho facilidade pra rir. Eu sou um cara naturalmente contente. Naturalmente com humor, um bom humor. Eu tenho naturalmente isso. Eu sou um cara que ri, toda hora tô sorrindo. E eu acho que isso me ajudou muito sempre. Sabe? As coisas mais difíceis. Então, eu tenho uma geleia na minha geladeira aqui, ó. E eu acho que fica tudo mais fácil. Não significa que eu não levo as coisas a sério. Que as pessoas acham que o oposto de alegria, de seriedade é alegria, né? Não dá pra ser alegre e sério. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou sério, mas eu sou um cara contente. Então isso me ajuda muito. Porque a vida é dura pra caramba, cara. Tem porrada, tem desafios, tem problemas, tem provações. Então, e eu acho que o contentamento é a tua capacidade de se manter alegre enquanto você caminha. Então isso sempre me ajudou muito. Muito, muito. Toma, conselho. Você quer? Posso fazer uma pergunta pra você? Eu tô com geleia. Geleia? Posso fazer uma pergunta pra você? Pode. Você também é da turma da geleia. Qual o significado da palavra propósito pra você? Como que você define propósito? Propósito. Ai. Propósito é tudo aquilo que você
enxerga para melhorar coisas que estão dentro de uma zona de conforto que não é tão favorável. Sabe? Tá. Explique melhor. Vou te explicar. Por exemplo, eu tinha porque propósito pra mim, eu tenho vários propósitos, tá? Justo. Eu tinha o propósito de fazer com que o meu negócio crescesse. Minha zona de conforto? Estar dentro do salão todos os dias de terça a sábado fazendo cabelos. Zona de conforto. Zona de conforto não é tão confortável assim, mas eu tava ganhando bem, tava tudo certo e tal. Mas eu tinha o propósito de expandir a Gê enquanto marca. O que eu tinha que fazer? Sair da minha zona de conforto, que era o salão, um bom salário que eu tava recebendo, e explorar novos ares. Onde eu fui parar? Em cima de palco, palestrando para pessoas que nada tinham a ver com a minha área. Desconforto. O desconforto, ele pode ser favorável, desde que você esteja disposto a viver aquilo ali intensamente e aprender com as situações. Que é óbvio, nem sempre eu tô bem, nem sempre eu dou o meu melhor show, nem sempre eu estou plena naquele dia, né? Enfim. Gostei de desconforto favorável. Não tinha esse conceito. Mais uma vez, minha zona de conforto. Entrei na zona de conforto, as palestras estavam vendendo a beça, estavam em tudo que era palco, todo mundo me queria, não tinha mais agenda. Não me acho inteligente o suficiente. Sempre tive notas ruins. Fui uma péssima aluna. O sonho da minha mãe era CLT, supermercado. Zona de conforto seria estar com meu salão bombando, minhas palestras ativas, assinando contrato com marcas e tudo mais. Não sou inteligente o suficiente. Ai, o que eu posso fazer com o não ser inteligente o suficiente? Vou escrever um livro. Opa, Eu te acho super inteligente. É mesmo? Muito. Eu não achava. Muito. Tem estudo que existe diversos tipos de inteligência. Certo. Tem aquela inteligência espacial, tem a inteligência motora. Sabe aquelas pessoas que faz qualquer esporte faz bem? Você pensa, cara, como é que essa pessoa faz... E você vê aquela pessoa que é meio descoordenada pra todos. Né? Eu acho que você tem uma inteligência interpessoal altíssima. Né? Altíssima. Então, inteligência é muito subjetivo. O que é inteligência? Saber fazer conta de raiz quadrada de cabeça? Eu acho que a sua capacidade de relacionamentos interpessoais, você com outra pessoa, é altíssima. Então, pra mim, é muito difícil pessoa que domina todos os tipos de inteligência. Então, eu vejo você inteligentíssima. Porque você sabe... Mas eu acredito que era mais uma percepção, Total. tá? Então, pra mim, todas essas zonas de conforto é onde eu já não quero mais estar. Em nenhum desses lugares. E quando eu me achei que eu não era inteligente o suficiente, foi onde eu me desafiei a escrever meu próprio livro. Então, escrevi o livro em 15 dias. Quando ele vem? Ele vai ser lançado agora, dia... Não vou te precisar, mas antes do dia 15 de dezembro ele vai estar em todas as livrarias. Ou seja, se alguém te acompanhar nas redes sociais, você vai contar lá no seu Instagram, com toda certeza. Já tô contando. Ah, já tá contando? Tô vendendo aqui contigo. Boa! Ué, isso aqui não é um podcast, as pessoas não vão ver. Se eu falo do meu livro, logo diz... Não, deixa que eu vendo pra você que eu vendo bem. Link tá na descrição. Aqui, ó, na descrição do vídeo. É o Caio que tá falando. Tá? Recomendação, compra esse livro. Como que tá a capa? Você me Ele escutou? nem leu, mas ele tá vendendo. Ainda não. Eu vou comprar junto com a galera. Eu vou te presentear. Não, eu gosto de comprar. Eu compro... Isso compra mesmo. Isso, eu gosto de comprar e se autografo. Pode ser? Claro. Porque depois que eu leio, eu vendo mais caro. Ai. Eu vou seguir. Com autógrafo, daí bota o teu autógrafo ali embaixo, quanto custa? Ai. Posso fazer uma pergunta? Pode. O que seus clientes mais te ensinaram? Ai, cara, eles me ensinaram absolutamente tudo. Eu aprendi tudo que eu sei com eles, imagina. Porque, assim, na hierarquia, você fala assim, cara, meus clientes me ensinaram muitas coisas, mas isso. Desenvolvimento pessoal. Tá. Desenvolvimento pessoal. Foi o que eles me ensinaram. Eles te mesmo. formaram um melhor ser humano. Com certeza. Sem dúvida.
Sem dúvida nenhuma. A partir daquela habilidade de ouvir, você ouviu tanta história, você viu tanta virada, tanta pessoa saindo de uma circunstância difícil, evoluindo, contando como saiu de um problema, contando eu tava aqui, hoje eu tô aqui. Então você acabou passando por entre aspas, um treinamento, desenvolvimento humano. Sou uma boa estagiária. Inclusive, se estiver contratando, venho de graça. Eu acho que a gente tem a possibilidade de conhecer a história do outro, um treinamento de graça, né? Porque ali tá o desafio, o tropeço. É um estágio. A vida é um estágio diário. Não, a gente, animal. Se tu sair ali fora agora e começar a observar as pessoas, se desprender de 1 hora do teu dia, conversar com pessoas distintas, aleatórias, querer saber genuinamente a história das pessoas, ela vai ter alguma coisa pra te ensinar, cara. Entendeu? A vida é um estágio. Você tá sempre aprendendo. Todos os dias. Você tá tão preocupado em chegar no final dela e ver o quanto você conquistou. E quando você chegar lá, tudo que você vai querer é voltar e viver toda essa jornada que tu não tá curtindo. Então aproveita o estágio. Porque quando você se tornar o CEO, você vai ter tanta responsabilidade, mas tanta responsabilidade, e pessoas se inspirando em você que talvez você nem perceba o quão grande você é. Animal. Aproveita o estágio. Isso aqui é um estágio muito legal. E uma pergunta final. Tem? Tem, produção? Obrigado. Tem um ping-pong aqui, que é o jogo Isso ou Aquilo, que a produção preparou aqui. Então você manda pau, tá? É o que vier na tua cabeça. Esse jogo eu sou muito ruim nesse jogo, vai. Então vamos lá. Cabelo curto ou longo? Ai! Palhaçada! Longo. Tá bom. Conexão emocional ou ter uma técnica perfeita? Saber se conectar ou ter uma técnica Conexão perfeita? emocional. Desenvolver a marca pessoal ou a marca do seu salão? Pessoal. Empatia ou autoridade? Qual é o mais magnético? Empatia. Inspiração ou estratégia? Estratégia. Boa. Um sonho que você ainda não realizou? Marca própria. Quer pegar? Você respondeu rápido. Você respondeu rápido, não tira da cabeça. Uma frase que resume tudo aquilo que você faz. Ou uma mensagem. Uma frase que resume tudo que eu faço. Eu acho que é basicamente a que eu carrego ali dentro do perfil mesmo, né? Cabelo foi a desculpa que eu achei pra me conectar com pessoas. Muito boa essa. Muito boa essa. Gosto dessa. Tá assim no seu Instagram? Tá. Cabelo foi a desculpa que eu achei pra me conectar com pessoas. Eu quebrei sua caneta, desculpa. Não tem problema. Dei prejuízo no finalzinho. Gui, para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho, como é que faz? Em todas as redes sociais, Gui Oliveira. No TikTok eu acho que tem um 0 no final. No LinkedIn tá Gui Oliveira também, né? Todas as redes sociais tá Gui Oliveira. Então, quem quiser cortar o cabelo com você, tem agenda pra esse ano ainda? Não, sério, por exemplo, se quiser se cortar agora, só pra gerenciamento de expectativa. Pior é que eu não sei mesmo, tá? Eu sei que você não é que cuida, obviamente. É que nem o Miro do Caio, quando é a próxima palestra? E daí as meninas, não tenho a menor ideia. As meninas não estão mais aí, e não estão mais aí, daí eu não sei mesmo. Não sei. Tá. Mas assim, a gente costuma abrir a agenda dias específicos, a gente avisa já uma lista de clientes que tem. Então, é um pouco mais difícil porque a gente já tem uma lista de clientes. Então, quando essa lista de clientes não é atendida, a gente traz umas novas pessoas. Você está começando a formar outras profissionais com a sua técnica, com o seu estilo de atendimento e tudo mais. Você está replicando outras guias? Porque você sabe que você vai precisar, né? Todos os meus colaboradores são treinados por mim, todos eles sem exceção. Eu tenho já curso online, então já educo pessoas na minha área já há muito tempo. O que eu venho explorando mais, criei meu evento próprio agora. Animal. E vou criar, tem um outro evento sendo desenvolvido já pro ano que vem também fora do meu mercado. Direcionado também, mas fora do meu mercado. Então eu tenho um evento direcionado pro meu mercado, outro fora do mercado. Tá bom. Tem alguns planos legais pro ano que vem agora. Vai ser o ano.
Adorei te entrevistar. Obrigada. Você tem a mão tão quentinha. É? Minha mulher fala isso também. Olha a minha, como é gelada. Meu lobisomem. Eu sou... É muito difícil eu ter frio. Tô morta. Eu não tenho frio, é um terror. Minha mulher é só aquele cara no ar no 16 e tô sempre com calor. Não, então, que bom Tô sempre com calor. que eu estou de blazer. Eu falei assim, ó, lá deve ser quentinho, porque ele tá sempre de camisa. Falei, mas não vou arriscar. Não, é frio aqui. Porque o cara malha. Aqui é frio, cara. Quem malha, né, geralmente tem um corpo mais quente. Então... Gostou de estar aqui? Eu amei te conhecer, eu já admirava o seu trabalho, tá? Eu acho que quando a gente conhece, a gente passa a admirar mais, a gente quer consumir até mais, então vou consumir mais ainda o seu conteúdo. Vamos ter que marcar o segundo episódio, hein, produção? Tá, episódio 2. E você que acompanhou a gente, primeiro não deixa de se inscrever nesse canal e compartilha esse episódio, porque eu tenho certeza que você vai trazer provocações e bons insights pra tua galera. E se você tá ouvindo pela nossa plataforma de streaming, deixa a sua avaliação, porque você espalha esse episódio pra mais gente e eu tenho certeza que todo mundo tá em busca de um como e aqui você acha os melhores. Então até semana que vem, fica com Deus e tchau!